Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de. Olá, pessoas queridas, estamos aqui mais uma vez, né? Mas não é só mais uma vez, é a vez que a gente trouxe hoje a Rejane Barros aqui. A gente está muito feliz, né, meninas? E como, né? Pois é, gente, mais um programa, né? É o 21º, né? Pois é, estamos aí, só evoluindo. E lógico que nós não poderíamos deixar de trazer, né, essa pessoa maravilhosa que é a Rejane Barros. Acredito que muitos de vocês, né, pelo menos aqui de Arapiraca, conheçam pessoalmente. E assim, muito bom. É verdade. E assim, o tema, né? Qual é o tema? Ai, gente, o tema tá demais. Pois é, né? Primeiro é o seguinte, é muito especial ter a Rejane aqui. Sim. E é muito especial, a gente entrou no mês de março e esse é o nosso primeiro programa gravado. Que honra! Né? Nosso mês das mulheres, que vem com muitas novidades aí, né, meninas? Pois é, o nosso tema, né? As lutas de uma mulher, né? Então, assim, para começar março, né? A gente já começa assim, né? Com as lutas de uma mulher extraordinária, né? Que é a nossa amiga Rejane. Pois é, mostrando a força. Gente, os bastidores é maravilhoso, né? A gente está aqui há pelo menos 2 horas de conversa exagerada. Ai, vamos lá? Pois é, né? Então, o nosso objetivo, né? Sim. Cada um mais empolgado que a outra aqui. Hoje, assim... Doida pra ouvir a mulher falar. Nós queremos ouvir a Rejane e aí a gente já vai correndo, né? Para os objetivos, né? Que é levar as pessoas a refletirem, né? Sobre a discriminação de gênero, né? A violência obstétrica e também a importância de políticas públicas para as crianças e as gestantes, né? Então, assim, esse objetivo nosso, né? Por isso que a Rejane está aqui, é justamente isso. A gente está fazendo uma junção de tudo isso para levar para vocês. Né? A mulher completinha, hein? Ela vai falar de muita coisa, porque a história dela é fantástica. E Paula vai mostrar só um pedacinho do que é ela em forma de mini biografia, viu? Isso, mas antes de começar a apresentar aqui a nossa convidada, né? Curte, compartilha, isso, faz esse vídeo chegar a mais pessoas, porque o conteúdo vai estar muito bom, né? Vocês vão ver. Para agora e faz isso. Já faz, né, gente? Então, olha só, Rejane, né? Rejane Barros, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, porque, assim, a gente tenta trazer para cá as pessoas de referência, e você é uma referência né, na sua área. Eu pelo menos me inspiro muito em você, eu vejo assim, o seu protagonismo, a sua força, e acho que você tem aí uma contribuição muito grande para dar, já está dando, né, a história da mulher arapiraquense. Então, vou falar um pouquinho. Essa mulher. Um currículozinho básico dela. Pega aí, pra vocês verem. Mas segura o queixo, ó. A mulher é radialista, é atriz, ela é graduada em serviço social, coordenadora da rádio comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, diretora de cultura e conteúdo da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Abraço Brasil, e da Abraço Alagoas. Ela é fundadora do Grupo de Ações Voluntárias Anjos do Riso, membro efetiva da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, a ACALA, e conselheira municipal de cultura, produtora e apresentadora do programa no rádio e nas redes. E também é ex-interna da Casa da Menina e também é mãe de anjo. Essa é a nossa Rejane que está aqui. Gente, olha o currículo desta mulher, viu? Então, Rejane, é pra gente, pra vocês. Obrigada, muito obrigada. Já posso começar? Gente, vamos começar com as perguntas, né? Mas aí você pode ficar à vontade para dar um oi, falar com a galera e já a gente começa
a chacoalhar a Regiane com as Oi para quem tá de manhã, para quem tá à tarde, para quem tá à noite, de madrugada, né? Oi para vocês, para as mulheres, esse mês tão especial, né? Eu tô honrada, gente, Claro, abrindo você abre aí esse mês. o mês de março, que é tão importante quanto todos os dias de luta, né? Da nossa luta, da nossa luta diária, mas esse mês se faz muito especial, principalmente para usarmos a nossa voz, porque a nossa voz é força, é luta. E eu tô muito feliz, Paula, Rose, Ellen, que eu tanto admiro e tanto aprendo com cada programa. Muito obrigada. Gente, que alegria, né? Tá aqui. Assim, eu acho que não teria outro nome para definir aqui o título desse programa, convidando a Regiane Barros, se não falar de luta, né? A luta de uma mulher. Que mulher guerreira, né? Que mulher incrível. Eu conheci um pedacinho da história dela, mas ela conversando mais aqui com a gente, eu pude conhecer muito mais da história dela e só fiquei assim mais espantada com a força dessa mulher, minha gente. Eu, quando crescer, eu quero ser assim, viu? Pois é, gente. E aí já vi uma perguntinha Bora pra lá. você, que é pra você poder ir falar um pouco mais para nossas telespectadoras e telespectadores, né? Sobre a sua vida, que é assim tão demonstradora aí de que você é uma mulher que foi à luta e assim tem esse mini currículo, né? Eu digo mini porque resume essa trajetória dela que é gigante, que é imensa, não é verdade? Então assim, a gente pode perceber, né, ao longo da sua história que a sua história assim é inspiradora. Tá? E você aí passa ao longo da sua trajetória por diversos desafios e tá aqui maravilhosamente compartilhando essa experiência, né, com aí várias pessoas que irão ver o nosso programa, e a gente já aprendeu muito e a gente quer levar para as pessoas um pouco mais, né, da sua história de vida e dessa sua aprendizagem. Isso mostra muito claramente, né, ouvindo um pouco mais da sua história, que há uma relação aí muito direta, tá? Uma relação muito direta entre o particular e o coletivo. Como assim? Já pensa filósofa? Somos nós, filósofos. Né? Psicóloga, né? Policial. Como assim? Vamos. Gente, é porque a gente costuma dizer o seguinte, olha, você é a sua escolha, nós somos aqui as nossas escolhas, mas a gente sabe que as nossas escolhas, ou seja, eu ser aquilo que eu quero me tornar, depende muito também do contexto que eu venho. Então eu gostaria de saber como é que você vê essa relação aí entre particular, entre universal, entre aquilo que eu quero ser e aquilo que a sociedade também me diz que eu tenho que ser ou permite que eu tenha, entende? Então a minha pergunta é basicamente isso: até que ponto são as nossas escolhas que definem aquilo que nós somos e até que ponto não, depende do contexto, depende do social. No meu caso, né, eu acho que em caso da grande maioria da população, é muito do meio, né? A gente tem que conviver com a realidade que não é muito fácil. Então, no meu caso, veio do meio, né? Eu vim de uma história de vulnerabilidade social, né? Eu tenho muito orgulho da minha história e não tenho nenhum problema em dizer, pelo contrário. Eu morei a minha adolescência até a vida adulta foi em um orfanato, Casa da Menina. Eu não sou de Arapiraca, mas fui acolhida aqui aos 13 anos, né? Eu sou de Cacimbinhas, no sertão do estado. E Arapiraca me acolheu pelas mãos, pela sensibilidade, pelo olhar. Eu sempre falo que ele era um assistente social nato, né? Ele fez com que as políticas não tão eficientes ainda da assistência social se desenvolvesse no município, né? Estamos falando de 22 anos atrás. Você está falando do Padre Aldo. Do Padre Aldo. Obrigada por me lembrar, né? Eu iria falar, mas às vezes a gente acaba, né? E assim, quando se fala Casa da Menina, automaticamente, não é? Paula, Rose, Ellen chegou agora, não teve a oportunidade de conhecer o Padre Aldo, a Casa da Menina, que não existe mais, mas está podendo conhecer essa história através da minha história. Eu não posso contar a minha história sem contar a minha origem, e tenho muito orgulho disso. Verdade. Enquanto ela falava, a gente ficou assim bem impactado, né? E eu me vi, minha gente, naquelas cenas de série, de filmes. Isso existe mesmo, né? Que mulher incrível, mais ainda, eu tiro meu chapéu, toda a minha admiração para ela, né? E traz muito essa ideia desse contexto. Vocês se conhecem, né? Um pouco mais essa realidade, acho que também ficaram aí bastante, né? Porque aí Com certeza. Quando ela traz, assim, né,
a história dela, né? O que ela vivenciou na adolescência, né? Dentro da instituição que ela viveu. Então, assim, realmente é impactante, né? É porque tem uma história que a gente ouve e tem a história de quem vive. Isso. Né? E são duas histórias que muitas vezes não se encontram, né? Eu percebi que não mesmo, né? Seguem caminhos bem diferentes. Então, a história contada por quem vive é uma história com muito mais significado, muito mais sentido, né? Porque tá ali, tem as marcas, né? Na vida da gente e de alguma forma direciona o nosso destino, né? Faz a gente ser quem a gente é, né? Eu percebi, viu? Olha, os filmes não exageram não, viu? Então, até que ponto assim, essas escolhas, né, que a gente faz, pelo que você demonstra aí, teve algumas coisas que você não escolheu. A vida lhe ofereceu, né? E você já tá dizendo quanto você foi grata ao Padre Aldo, à Casa das Meninas, né? Que te acolheu. Mas assim, chegou um momento que para você trilhar aí a sua carreira, você precisou ir desenhando o seu caminho, né? Exato, foi no desafio, mas foi a partir daí, porque os abrigos, orfanatos, abrigos institucionais, como chamam mais hoje dentro da política da assistência, eles são muito limitados. O mundo dentro dos abrigos, e dentro do abrigo eu enxergava através da comunicação, da leitura, um mundo fora do abrigo, que muitas vezes a gente só imagina, porque assim, hoje existe cerca de 30 mil crianças e adolescentes, e quase adultos, porque muitos ficam lá até os 18 anos, que não são adotados, e eu fico triste também porque eu vejo que há uma política ainda muito restrita para os abrigados, não é? Não há um espaço, não há um pensamento, não há uma política pública. E isso eu falo de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, mas é a realidade hoje. Sim. Então isso é uma coisa que me desperta muito e que há que ter espaço. Eu tive a oportunidade, eu sempre fui muito comunicativa. Então, quando o Padre Aldo, há 20 anos atrás, ele trouxe uma rádio para Arapiraca, foi o meu universo. Eu já era apaixonada por comunicação e eu sempre falo, a partir do abrigo, o meu empoderamento foi a comunicação. Era só para rezar, né? No início. A minha entrada na rádio com 13 anos foi para rezar. Mas eu queria mais que isso, né? Eu queria falar, queria perguntar, questionar. E esse foi o meu empoderamento. Ali eu comecei a ver o que eu quero fazer. E aí depois eu fui, quando terminei o ensino médio, eu fui fazer radialismo em Penedo. E ele me incentivou muito, assim como ele incentivava, a gente tinha aula de música, aula de teatro. Ele se esforçava muito. Não é que as políticas públicas chegassem, mas ele corria para que ele ia atrás das políticas públicas, né? Ele falava, e eu aprendi isso, eu herdei isso, sabe? E ele sempre falava pra gente não ter vergonha, mas que a educação era o caminho, e a educação é o caminho, porque quando você tem educação, você tem consciência, você tem consciência para ir atrás das políticas públicas. Tem outra visão, né? Tem outra visão, né? Então acho que começou a partir daí. Mas sim, o meio em que nós vivemos, ele depende muito para fazer o nosso futuro. Isso a gente não pode negar. Não pode negar. Que bom que existiu essa casa, que bom que existiu uma pessoa com o Padre Aldo, né? Isso. E que bom que aí te deu aí toda essa propulsão para sua carreira através da rádio. Esse contexto, minha gente, é muito importante. Isso deixa claro o seguinte: vamos investir, não é? Vamos investir em políticas públicas para crianças, para adolescentes. E para assim a gente desenvolver uma educação que promova aí essa vontade, né, de fazer boas escolhas. Assim, essa coisa das políticas públicas para a criança realmente é uma falha. Eu acho que mesmo com todos esses avanços que a gente teve no ECA e tudo mais, dos conselhos tutelares, mas a gente sabe que o nível de vulnerabilidade de crianças, né, que vão para os abrigos, ele é muito maior. E ele precisa de um suporte muito maior também para quando sair daquele espaço ali, ele ter caminhos, ele ter, né, perspectiva, futuro, escolher, né? E aquele lugar que ele passou a ser uma base que proporcione que ele faça boas escolhas, né? O nível de complexidade das políticas públicas, ela precisa
atender a isso, porque não é fazendo políticas gerais para todas as crianças que vai conseguir abarcar o nível de complexidade que uma criança como essa ela tem, né? Porque não é qualquer criança, é uma criança que realmente vai precisar de um apoio maior, né? Muito, não é? Porque cada um que vai parar em um abrigo, ele tem uma história. E a partir dali ele tem outra história e um desafio dobrado, né? E a sociedade tem essa responsabilidade. Eu já vi casos e acompanhei, porque depois do abrigo, eu voltei para o abrigo como educadora. Eu tive essa vivência dos dois lados, de quem viveu Como abrigada, como né? abrigada e de quem volta com outro olhar para cuidar do abrigado. Então, foi muito importante para entender algumas coisas que eu não entendia e para saber que quem está em um abrigo na condição de educador, de coordenador, da equipe multidisciplinar, precisa ter um olhar muito sensível, porque cada criança, cada adolescente é uma história, é um mundo. Totalmente diferente do outro, né? E assim, é um desafio, né, para quem recebe e para quem vive, né, essa realidade. Porque assim, né, você tá ali, mas você chega um momento que você precisa escolher, né? Escolher o seu futuro, o que fazer, né? Para frente. E como escolher quando você não teve, né, Uma suporte possibilidades, ali, você não aprendeu, expectativas. você não teve habilidades, até mesmo carências, né, afetivas, de habilidades de se relacionar, sabe? Você não teve isso, você aprendeu, mas de forma... Eu digo bem mais que a política da assistência, ela precisa entender, e eu falo isso a nível nacional, até porque tem que se mudar. Tem que entender que quem está em um abrigo, e a comida e a dormida não é um favor, é um direito básico. Porque se olha muito assim, porque só come e dorme, tem comida e assiste. E dormida, tá bom, né? E a gente precisa, exato, infelizmente, e vai para a escola. São direitos básicos, não tem nada de... São direitos básicos. E aí não se tem acesso à cultura, infelizmente não se tem acesso a uma educação de qualidade, a tecnologia, que é algo que a gente não pode mais, e não se tem esse acesso à tecnologia. Acho que precisa muito mudar, isso precisa muito pensar em uma política que venha beneficiar. E aí fala, não, nós estamos ressocializando para integrar a sociedade. Como? De que forma? Pois é, porque assim, para integrar a sociedade, você tem que trazer algo que seja mais moderno, né? Porque assim, tipo a tecnologia, por exemplo, nos abrigos... muito importante. É muito importante. A gente sabe que tem uma deficiência enorme. Esse acesso, né, à questão da tecnologia é extremamente importante. E assim, a gente sabe que essa realidade, ela não é vivenciada, né? A gente fala muito também dessa coisa material, muito importante, né? Levar a tecnologia, levar aparelhos, né? A questão material, alimentação. Agora, acho que é muito importante também a gente falar de coisas assim, pelo menos uma pincelada, né? Brevemente, que é falar de coisas metafísicas. Que é o quê? Por exemplo, esse laço de afetividade. Os sentimentos, as emoções, não é? Ou por que não dizer ali, laços de amor entre as pessoas que convivem ali. E assim, eu percebi que depois de ouvir algumas histórias, assim, gente, os filmes eles não exageram muito quando trata de algumas, né, histórias que acontecem assim, principalmente com crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade. E que tristeza, né? O que acontece. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente estar num determinado contexto, a gente fazer escolha. Eu achei muito interessante que você escolhe serviço social, né? Isso. Eu fiz pedagogia, comecei com pedagogia, e aí no estágio eu não me identifiquei, assim, maravilhoso e tal, mas eu não me vi ali em uma sala de aula. Eu sou muito do contato fora, e eu tive uma experiência muito bacana no Centro Pop. Eu fui educadora social do Centro Pop, e foi uma experiência muito bacana. Aí passei pelo abrigo Anjo Letícia, depois pela Casa de Passagem, antes pela Casa da Menina,
menina ainda, mas já fora, já adulta, já com a minha vida, né? Eu fui convidada porque as meninas estavam dando muito trabalho, digamos assim, mas elas só estavam sendo incompreendidas, né? E aí tudo acabou se ajeitando, porque é isso. Você levou esse laço de afetividade, essa compreensão, né, psicóloga? Esse olhar empático. Olhar ampliado, né? Porque como ela vê de vários ângulos. Sim, é um olhar ampliado, realmente. Não tem aquela foto, eu lembro muito assim, quando penso no olhar ampliado, na foto panorâmica do celular. Sim, que você faz todo. Pronto, é mais ou menos isso. É porque você tá aqui, mas você tá ali, você tá ali, então você consegue. A Regiane, ela deixa muito claro assim que não é porque o indivíduo é abrigado, o indivíduo vive, né? Na condição, né, de abrigado, que ele não pode fazer escolhas para o futuro, né? Sim. E assim, isso é muito bom, porque quando a Regiane traz a experiência dela, eu tenho certeza que hoje todo mundo tem um celular e que provavelmente alguém que já passou por um abrigo ou que está em um abrigo vai ver esse programa, né, e vai se encontrar, né, vai dizer assim, não, eu posso realmente construir o meu futuro, assim como a Regiane, né, porque assim, foi uma escolha dela. Então, ela conseguiu, através dessa escolha, encontrar o que ela queria, se destacar, né, como mulher, né, como uma mulher que passou por um abrigo, né, uma mulher que, assim, ela conseguiu, né, numa sociedade preconceituosa, ela se destacou, né? Se destacou como pessoa, né? Como mulher, principalmente, né? Na área e no que ela gosta de fazer, né? Questão cultural. Então, assim, eu acho extraordinário, né? Assim, eu digo questão cultural porque ela tem, acho que, cultura na veia, né? Tem. Eu sou muito apaixonada desde sempre. E isso é muito bom, né? Assim, pra gente, quando eu falo assim, do encontrar-se para o futuro, é extraordinário, né? E aí eu vou perguntar, Regiane, né? Quais as suas estratégias e métodos, Regiane? Né? E de onde vem essa força, né? Essa força extraordinária que você tem, né? Para poder conseguir uma leveza, né? Uma nobreza. Ela é uma mulher que... Eita, meu Deus. Ó, os vários chás de camomila já ajuda. Né? Aquele remedinho ajuda, né, minha gente? Diz o meu amigo, tu dá pra comédia também. Ela tem um diferencial. Ela vem de dentro, filha. Ela vem de fora, não. Pois é, né? E assim, como conseguir, né, se tornar essa mulher empoderada, né? Diante de toda uma história. Tem um método, não. Né? Você precisa contar pra gente. Precisa saber, tem uma palavrinha. Qual? Resiliência. Resiliência, é verdade. É verdade, doutora psicóloga, é verdade. Agora, assim, tudo na minha vida, ela vem muito da situação do abrigamento. Eu não tenho como esquecer. Tudo da minha vida vem muito daí, né? Porque foram 10 anos. Eu fiquei maior de idade, mas eu continuei no abrigo. Eu só saí quando casei, no dia que casei. Então, parece que... Morando lá? Morando. Eu trabalhava na rádio. E voltava? Voltava. Era a sua casa? Era a minha casa, era a minha família, né? Dava aula de teatro na rede municipal. Eu sempre fui muito assim. Eu morei todo esse tempo no abrigo, mas você nunca me via no abrigo. As pessoas às vezes, eu não vi você aqui na visita, não sei o quê. Eu estava na rádio ou estava na Concatedral, porque tinha uma lojinha, uma livraria, e a gente também produzia, foi horrível. A parte da cozinha era um terror. E aí tinha aula de culinária, então as meninas faziam pães, bolo e bordados. Eu vendia, ótima vendedora, falava. Eu só vendia os santos trocados, e às vezes as senhorinhas vinham reclamar com o padre, ele me dava aquele gatinho de leve, mas tudo bem. Então chegou uma época, assim, aos 18, assim, veio aquela... Às vezes a gente se sentia inferior. Eu lembro que uma amiga que morou, que eu chamo de irmã, na verdade ela não é uma amiga, ela é uma irmã. Nós somos 4, né, que é Leni, Wilma e Priscila. 4 comigo, que eu amo demais, e que a gente nunca se separou. Então, assim, a gente tem um laço mesmo de irmãs, né? Todo mundo da mesma época.
E elas disseram assim, olha, nós éramos chamadas de as trombadinhas do Padre Aldo. Então então isso traumatizou, isso traumatizou algumas e eu entendo. E tinham muitas que tinham vergonha. Depois que saía do abrigo, morria, mas não dizia que era do abrigo. Isso acontecia muito. Tinha uma que foi estagiar na Caixa Econômica, e aí as pessoas assim, nossa, que bacana que você é do abrigo. Eu falo, pelo amor de Deus, não falo não. Mas a gente respeita, porque era muito pesado. As trombadinhas do Padre Aldo. A gente era chamada assim, a gente ia pro Aurino, o povo da rua, o povo do Aurino, era um bullying infeliz, né, que a gente não sabia que era, mas preconceito, isso, porque nós andávamos todas fardadinhas, ninguém se perdia. Então todo mundo sabia que nós éramos da casa da menina. E vinham meninas por várias situações que ninguém tem o direito de apontar. Mas existia, ó, as trombadinhas do Padre Aldo, as trombadinhas do Padre... E aí muitas, né, eu não ligava, eu voltava e como é, rapaz, sabe? Mas assim, não me incomodava, mas incomodava muitas e eu entendo, é uma coisa que marca. Isso, e aí ela falou depois de adulta, ela falou depois que eu tive filho de adulta, depois da sua história de você falar com tanto orgulho, de ver você em Brasília, ver você viajando, eu mostro, olha, ela morou comigo, é do abrigo. E aí eu passei a não ter vergonha, eu falei, poxa, a Rejane fala, e eu não vou ter vergonha porque eu tenho uma história bonita. Você conseguiu empoderar, sabe? Essas eu fico muito através feliz, do né? seu, né, da sua coragem. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Já ouvi outra que ainda está na situação de abrigo e... Poxa, tia, a senhora não tem vergonha de dizer, né? Eu não sabia que a senhora não parece, não, que morou em um abrigo. Imagine. E tem isso, né? Você fica com... E eu ouvia isso na escola. Esse é um fenômeno muito comum. Né? Eu ouvia isso também. Quando uma mulher denuncia, por exemplo, aí é outra história, mas é o fenômeno assim, de dar voz. Né? Você dá voz. Então, por exemplo, quando uma mulher denuncia alguma pessoa, né? As outras que também sofreram, elas se sentem, poxa eu vou também. Então, né? Então ela teve a coragem, meio que abre portas. E eu acho que é mais ou menos como funciona, assim. Você empodera a partir do momento que você se expõe, que você diz, alguém assim. teve coragem de se expor, né? E é como se ela se conciliasse com a sua história. A minha história é essa, eu amo a minha história é essa, é a que eu tenho, a minha vida é essa, eu sou essa. Isso é uma forma de empoderamento. Acho que essa força vem de dentro, né? Eu comigo mesma, eu me amo assim, a minha história é linda. E essa é a história que eu tenho, você gostando ou não. É linda, é de luta, mas a gente tem que se orgulhar, eu sempre falo isso. E eu fico muito feliz de ouvir, e aí eu tenho tanto orgulho de você, sabe? Quando às vezes a gente senta assim, meninas que moraram, que a gente não convive, mas que eu vejo, né? E elas falam, poxa, eu tenho tanto orgulho, você ficou famosa. Aí eu fico, tem ódio, menina. Eu fiquei famosa? Não, eu digo, que bom, sabe? Mas eu acompanho você, eu tenho muito orgulho, porque... E eu falo para as pessoas, olha, ela morou comigo, eu morei na casa da menina, mas eu não tenho vergonha porque você, quando você fala, e eu falo em todos os lugares, eu não tenho vergonha. Elas têm uma referência, né, assim, existe a Rejane, que morou com a gente, que dividia o mesmo espaço, que sofreu o que eu sofri, mas que ela disse que viveu no abrigo, né, porque foi a realidade dela, foi a minha, mas eu não quero... né, expor, mas ela expõe, então eu vivi isso também. E ela construiu laços, né? Tem amizades, isso é muito incrível, fortaleceu, né, também, enquanto pessoa, né? E aí, para responder a pergunta, que eu fiz um arrudeio, fui lá na Lagoa da Canoa e voltei. Ela tá escondendo. Não, eu tinha duas opções. Quando a gente era chamada de trombadinha, o povo ficava falando, eu chamava de tudo, de prostituta, que veio do bar do Ferrolho, de tudo. Você lembra, né, do que o conselho ia muito levar. Tô falando que Rose lembra, gente, porque Rose é policial, Rose, né, com o conselho tutelar. Então, às vezes, é uma história que a sociedade arapiraquense não conhece a sua própria história, tem muito disso. E aí, eu falava, bom, eu tenho duas opções, ou ficar triste, chorar ou seguir. E eu sempre fui de ir, mesmo quando doía, quando aconteciam injustiças. Aconteciam injustiças dentro do abrigo e eu era aquela líder que tomava a frente, nem sabia direito o que era o ECA, mas de tanto ouvir chegar o carro do Conselho Tutelar, eu já falava, o Conselho Tutelar não pode fazer isso, que eu vou dizer. Pois é, a ousadia, né? Ela tinha ousadia. Tinha assim, ousadia. Pela idade, né? Ela
É como diz a Paula, ela era resiliente, tinha. mas ela era ousada também. Né? Eu nem sabia o que significava direito, mas eu sabia que era uma coisa que protegia. Então, olha, sabe? Mais uma vez você tinha dois caminhos, né? Ou Tinham dois temer, caminhos. Ou enfrentar. esconder ou enfrentar. Buscar o conhecimento, né? E eu sempre fui. E a comunicação me empoderou. Quando eu comecei a ir pra rádio, que eu comecei a falar, que depois eu ia com o Padre Aldo, que me levava. E quando eu disse que queria cursar radialismo, ele falou, menina, vai fazer outra coisa, porque, né, antigamente radialismo era coisa de homem. E o que eu queria fazer era mais de homem ainda, porque era entrevistar o povo. Pois é. Eu era curiosa. Não é porque assim, tem essa cultura de que no rádio a mulher hoje mudou um pouco, mas nem tanto assim. O rádio, ele é um universo muito machista. Ele é um universo masculino. Então, quando uma mulher vai para o rádio, vai entrevistar, fazer o que 90% dos homens fazem, oxe, essa menina é competente, é como se a mulher é como as mulheres que fazem esporte. Eu já ouvi isso várias vezes, que elas sofrem uma discriminação. Ué, uma mulher vai falar de esporte? Isso é ridículo, gente. A gente tem tanta competência para falar de futebol, de política, de tudo que vocês, de qualquer coisa quanto um homem. Então a gente ainda ouve isso. Eu ouço isso ainda no meu meio, que é um meio muito machista. Eu estou na Abraço Brasil como diretora de conteúdo, e isso aconteceu em 2016, que o povo nem sabia quem era eu e eu nem sabia quem era Abraço. Tá tudo certo. A gente luta muito, né, a política das rádios comunitárias. E eu fui para uma audiência pública em Brasília para lutar pela isenção dos direitos autorais. Se uma rádio comunitária é uma associação e vive de doações, e a gente toca a música, a cultura, sem cobrar nada, qual é a lógica da gente pagar por isso? Nenhuma. É verdade. Né? E aí fomos lá. E eu fui escolhida pela Abraço Alagoas, Paulo Bonfim, que era o então presidente. Regiane, eu gostaria muito, eu ouvi alguns programas e eu acho muito bacana o trabalho que você faz. Na época era só no rádio, não tinha rede não. E eu fui-me embora, nunca tinha saído nem de Arapiraca. E aí, toda emocionada, nunca tinha saído de Alagoas e fui para Brasília, né, meu Deus do céu, ir para uma audiência pública, né, lá no Senado para usar a tribuna. E eu, minha Nossa Senhora, disse, meu padrinho Cício, agora, mas vamos embora, né, porque o desafio chegava, eu, não, minha filha, você vai se tremendo, mas você vai. Eu sempre aprendi isso, é uma coisa que eu aprendi, você vai tremendo, mas você vai, você vai. Só assim, eu tenho isso comigo. Tenho isso comigo. Então, Rejane, né, acho que bem na hora da gente fazer uma pergunta crucial. Né? Como é ser uma mulher que faz rádio nesse paizão aí, hein? Muitos preconceitos, como é isso? É um desafio, como em muitas profissões, mas o rádio ele é um universo muito masculinizado, né? O que eu faço no rádio, geralmente se espera que a mulher tenha uma voz bonita e sensual. A voz, inclusive, já foi o principal produto, né? O principal instrumento para um radialista ou uma radialista. Hoje não mais, hoje se vê o conteúdo, mas a gente ainda continua com aquela coisa que a mulher, principalmente no rádio comunitário, na bandeira comunitária, é um universo muito masculinizado. Então a mulher ou está no rádio porque apresenta um programa com uma voz sexual, com uma voz sensual, aliás, e sexual também, né? Porque vai para esse lado também. É um pouco rouca, bonita, né? Isso te ajuda? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Minha gente, até nisso, no abrigo me chamavam de voz de taquara rachada. Era verdade. Oxe, eu não sei nem o que é, mas cabeludada. Eu disseram, olha, e aí eu lembro, eu sempre conto isso, porque na época a Luciana Flávia, maravilhosa, ela era a referência, a bambambam do rádio. E eu lá, bichinha, lutando, querendo ser, me esforçando. E as meninas diziam, minha filha, você não tem a voz, nem chega perto da Luciana Flávia. E como era a voz dela? Era uma voz mais bonita, potente. E assim, realmente, quando eu fui para o rádio, não foi pela voz, né? Porque primeiro eu não queria apresentar programas. Apresentei um programa do Roberto, né? Eu lembro do nosso querido Edson, que também é apaixonado pelo rádio. E aí apresentei, mas não me satisfazia. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer isso que eu faço aí. Antes era a Voz do Povo no
rádio, aí há 2 anos eu criei o No Rádio nas Redes, né, que foi através do fórum, que inclusive foi premiado pelo governo do estado como o programa de maior conteúdo cultural. Merecido, né? E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei super feliz. Assistam, tem um canal no YouTube. Abraço Brasil. Se inscreve aí e aí tá lá. Todos os dias eu tô lá, minha gente. Na Casa do Povo. 105,9 FM. No Rádios Net, em tudo net que você imaginar. E no rádio. Liga aí. Então é isso, eu amo fazer isso, eu amo conversar, eu amo trazer assuntos que eu não vejo na grande mídia, que não são trazidos. Como isso aqui, por exemplo, é muito rico, as desmedidas. A gente está falando o que a gente não ouve na grande mídia. Você vê com frequência no rádio, nas redes, na televisão, mulheres discutindo a luta da mulher. Isso aqui não acontece só agora, que é o mês de março, não. Isso aqui acontece o ano todo, porque a gente precisa trazer a violência contra a mulher. Ela cresce absurdamente, gente. A gente não está aqui só para entretenimento, a gente está aqui para informar, e seja agradável ou desagradável aos ouvidos de vocês, a gente vem aqui trazendo aquela coisinha que tá ali debaixo do tapete, né, Rose? E expõe. Bora melhorar? Bora Exatamente. discutir. Que interessante quando você fala isso, realmente, né? Eu acho que a voz da mulher era tida muito como um instrumento de levar sensualidade, né? Tem que ser aquela voz. Já a voz masculina no rádio é aquela voz forte, a voz potente. Sabe? A história do poder, né? É o macho, né? poder. É quem pode. Ele pode chegar a falar, mas... Então há muito preconceito ainda, muito. Né, Tanto é que o primeiro preconceito, infelizmente, eu enfrentei dentro da rádio em que eu estou, em que eu dirijo. Porque assim, eu tive o privilégio de desafio, né? Desafio e privilégio. De ser a entrevistadora, porque tanto é que um grande número os radialistas, as radialistas, um dos maiores medos é entrevistar, né? Eu gosto de tocar música e tal, e eu gosto de entrevistar, eu amo fazer isso. O improviso, né? E Não sabe exatamente o que o outro vai fazer, você tem que ser bem preparada. A primeira vez que fui entrevistada por ela, foi fantástica, eu nunca ouvi, não é? Uma entrevistadora dessas, porque assim, eu acostumada com um roteirozinho, meu roteiro é esse, ela, não, pode deixar que eu pode deixar que eu conduza, eu fiquei assim, já falei, já adorei essa mulher, perfeita. Porque é muito de casa, é muito isso, sabe? É muito de casa. E uma coisa que eu adoro ouvir, que vem um retorno dos ouvintes, é a dona Sebastiana mesmo, que é um exemplo, ela é dona de casa, então ela, eu já ligo de manhã, tomo café da manhã e depois vou ir até o almoço e assim vou. E ouvi da mestra, dona Cícera, lá de Viçosa, do Bananal, ouvi, olha minha filha, às vezes eu queimo meu arroz, porque eu me empolgo tanto sentadinha no sofá, lhe vendo, cada assunto interessante que eu queimo o arroz, e aí meu marido, mulher, vem sabe? E isso é um retorno que não tem... Muitos ouvintes não que tem assim, talvez nem tenham a coragem de colocar para você, né, assim, esse prazer de estar ouvindo o seu programa. Isso é muito bom. Agora, o preconceito realmente, Ellen e meninas, eu enfrentei dentro, porque assim, uma mulher, principalmente há 10 anos atrás, não tinha hábito de entrevistar. E eu entrevisto há 15 anos. Maravilhosamente, né? Eu faço isso. Ela não só entrevista, ela bota o conteúdo, ela sabe falar de tudo, minha gente. Isso é muito bom, de filosofia, né? Ela vai lá, ela sabe como não só perguntar, mas também trazer o conhecimento dela. Perfeito, viu? Esses dias eu fiquei assim super feliz, porque tem um podcast chamado Você Brasil, que é de São Paulo, e a escola de televisão. E eles fazem um trabalho a nível Brasil com radialistas, comunicadores que se destacam. E me descobriram, eu fui a única radialista mulher de Alagoas a contar. Então eu fiquei tão feliz. O podcast, inclusive, vocês podem ouvir, que é o podcast Você Brasil, lá de São Paulo, com o Walter Bonazzo, que tem um vozeirão que a pessoa muito famoso. E eu fiquei, oxente, como vocês me descobriram aqui. E eles disseram, quando a gente viu o que você faz, menina, a gente quer contar. E isso foi muito bom. Então eu fico feliz em ser uma inspiração para mulheres que estão começando no rádio, para as minhas amigas, que uma tá lá na Amazônia, outra tá lá em Natal, e diz, poxa, Regiane, através do que você faz, eu consegui me empoderar e não tá com o nome só no papel na rádio, não ter voz e não levar um programa para a comunidade que é tão carente de informação. Então foi assim que foi surgindo a Regiane,
E dessa audiência pública que eu participei representando o Estado em 2016, foram depois disso incontáveis idas a Brasília para defender a rádio comunitária. Comecei a estudar a legislação, a Lei 9.612, que é a que regulamenta. E depois veio o convite em votação. Eu consegui, né, ser eleita e fiquei muito feliz, e alguns outros estados ainda olham assim troncho, por ser uma mulher, infelizmente tem isso, porque era para estar um homem e não uma mulher. Né? A diretoria é enorme, então de todos você vê, de toda a diretoria só tem 5 mulheres. Então de todo o Brasil. Então tem. E eu fico feliz porque tem Rio Grande do Nordeste, né? Eu fico feliz. Mulheres, Rio Grande do Norte é uma mulher, Sergipe é uma mulher, aí vem Minas Gerais e vem Pará. Né? Então eu fico assim, então veja ainda a desigualdade. Muito, né? A gente percebe a discriminação de gênero é muito marcante em várias profissões, mas no rádio é ainda muito mais gritante. Muito, no rádio comunitário muito mais ainda. É, porque assim, minha filha, dá poder de voz à mulher, minha filha, vá lavar roupa. Isso. Vá balançar menino. E eu acho que é bem isso mesmo, o poder da voz, né? O lugar de fala mesmo, da gente estar ali, dizer, no meio, num mar assim, de homens, você chegar, sua voz chegar para muitas pessoas, isso é poder. Influenciar. Não é? Isso é poder. Na Assembleia. Referência, como ela muito colocou aqui, né? Outras pessoas quererem seguir também essa profissão. Na Assembleia, exatamente, na Assembleia eu lembro que estávamos, eu sou baixinha, Milena é baixinha. A gente teve que ir lá na frente, porque assim, eram 90 homens. Exatamente, esse é o universo. Sim. E a gente lá, a gente quer falar também, porque isso não deixavam, as vozes ecoavam. Você imagine. Sim. Vamos lá, Milena, eu e Milena lá pra... Então, assim, eu imagino ela não levantar fácil. a mão, aí o povo olhava assim. Quem são essas? Entendeu? Não é fácil. E aí a gente ia defender e dizer porque tinha que ter aquele espaço e construir todo um estatuto, toda uma legislação, construir a partir daquele momento o que seria importante e o que a gente precisaria trazer para o rádio, a questão de gênero. Quando não se falava nisso, a gente estava lá, eu, Milena e as demais meninas. Então é isso, a gente não pode pensar em comunicação e inclusão se a gente não levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, né? Exato, tem que discutir, por isso que as duas medidas estão aqui, né? E a gente, vocês estão vendo que essa mulher é inspiradora em vários aspectos. A gente fica assim, né? Toda. Pois é, agora eu vou tocar num ladozinho dela, muito recente, mas muito especial também, que ela gostaria de compartilhar com a gente, que traz assim uma vivência importante para a gente discutir já uma outra temática também muito relevante, né, que é essa questão da maternidade. A Jane passou, ainda está passando, né, por um momento muito recente, que é o momento da maternidade. Ela é mãe do João, o João nos deixou aos 5 meses de vida, não é? Rejane, e é uma história assim, muito tocante, né, que assim, traz pra gente muito exemplo de força, a resiliência, viu, Paula? E eu fiquei assim, de queixo caído com essa mulher, que força ela tem, né? E como ela nos ensina, como ela me inspira também a ser forte em vários aspectos. Eu queria ouvir um pouquinho, Rejane, sobre essa sua experiência, certo? Ser mãe de João, e falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre essa relação, né? Entre maternidade, escolha, responsabilidade, né? Como é que foi isso, assim, para você? Eu sei que são vários conceitos aí, né, tentando linkar aí com essa sua experiência bem recente, mas que com certeza foi algo que nos tocou e nos toca ainda muito profundamente, com certeza a você, né, minha amiga? Sim. Eu sempre fui muito de falar. Falar é algo que sempre me ajudou, que é importante, né? Tem gente que internaliza, não é? Eu não, falar eu me sinto bem. No início, eu aos 34 anos eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez desejada, o que é diferente, né? Quando aconteceu, então ali eu fui uma gravidez solo também, que é muito importante a gente falar sobre isso, ter a coragem de falar. Foi uma gravidez solo não planejada, mas foi desejada porque eu já desejava. O João, ele já existia dentro de mim. E incrível que o João já existia. Então, é algo de outra vida. Todas as vezes que eu pensei em engravidar, era um menino. E quando eu não pensei mais que eu ia engravidar,
eu iria e vou adotar um menino, sabe? Então, assim, sempre foi. E aí, tudo bem, eu tava ansiosa, eu sentia que era um menino, mas eu não queria falar pro povo não dizer que eu tava louca, porque a minha amiga dizia, mulher, porque tu quer tanto um menino que tu tá pensando que é um menino. Acredita que é um menino. Mas E quando eu fui, que o doutor falou assim, é um menino, eu já, assim, sabe? Já é o João, João, meu filho, tu já existia. E assim, a partir daquele momento parece que se eu já estava feliz, triplicou. Só que aí eu sou diabética desde os 13 anos e a gestação de uma diabética, ela requer muitos cuidados. E as nossas políticas de saúde, infelizmente, ainda deixam a desejar. E se a gente não cobrar, se a gente não correr atrás e não estiver cobrando, isso pode ser pior em alguns casos, né? No meu caso, eu estava tendo um acompanhamento, sim, tanto particular quanto pelo SUS, e principalmente pelo SUS, que a gente deve cobrar sim, porque o SUS tem toda uma estrutura, ele só é mal usado em algumas cidades, em alguns postos, em alguns hospitais, em outros não, são um exemplo, e a gente tem que procurar os nossos direitos e ir. Então, eu comecei a produzir muito líquido, eu estava tomando muita insulina, e assim, para resumir, a perda do meu bebê, a perda do João, aos 5 meses, foi o diabetes, um mau controle, mesmo eu tomando insulina, mesmo eu sendo acompanhada, ainda faltou assim uma atenção mais voltada para o meu caso, que tem, o meu organismo tem uma resistência. Caso delicado, né? É um caso delicado, tem uma resistência a mais. Então, mesmo com todo esse acompanhamento, eu entrei em trabalho de parto aos 5 meses. Eu não estava aqui em Arapiraca, eu estava em Pernambuco e fui muito bem assistida. É uma coisa que me deixou, foi um momento triste. Quando eu falo isso, as pessoas, eu acho importante você falar. Foi triste, mas foi feliz, mas teve um motivo porque foi feliz. Eu, assim, não esperava que o meu bebê não ia viver, que eu ia entrar em trabalho de parto aos 5 meses, ninguém espera isso. Mas eu também, antes disso, né, nunca fui mãe, eu não imaginava, assim, o que eu poderia viver com aquele bebê natimorto. Eu não imaginaria. Porque foi um aborto. E tantos relatos que eu ouvi antes e que principalmente depois eu ouvi. E depois que eu coloquei, eu expus tudo, porque no meu aniversário eu estava lá. Eu passei 9 dias internada. Os primeiros dias, até o 9º dia, eles tentando inibir, mas realmente a minha bolsa rompeu, então não tinha nada que pudesse ser feito. E se ele nascesse com vida, seriam poucas horas, porque o quadro, eu estava só com 23 semanas, né? Estava com 5 meses, então era... E por conta do líquido amniótico, não tinha possibilidade, era realmente um caso muito delicado. E eu fui ao longo dos dias, tendo consciência, a equipe também me falando do que poderia acontecer, então eu fui naquela consciência e meu Deus, tem que ter consciência, eu vou fazer o quê? Não queria, rezei até onde eu consegui. Enfim, eu estava ali no 9º dia, meu aniversário foi dia 7, e ele estava muito bem, fez um barulhinho, me parabenizou, né, porque quando ele chutou, ele estava falando comigo, e eu estava feliz, e aí no 8º dia já foi ficando fraquinho, e no 9º dia realmente eu entrei. E uma coisa que eu tive, que eu sou muito grata, foi o parto humanizado. Foi realmente o momento mais importante da minha vida, até então, o parto humanizado. Coisas que eu raramente ouvi, que eu já comecei pesquisas, porque eu vou escrever a minha história e claro que essa vai ser... Que história de livro mesmo, porque é belíssimo. E eu ouvi muito sofrimento, muito relato triste. E quando eu conto, as pessoas, poxa, como assim? Então aí no 9º dia, que foi justamente no dia 9 de outubro, né? 9 dias eu dei entrada e fiquei. Meu aniversário foi dia 7, no dia 9 eu entrei em trabalho de parto, e eles o tempo todo, a equipe conversando comigo, sabendo que eu era de outro estado, que eu fui cobrir a Bienal, inclusive. E aí eles disseram, olha, Regiane, você tem diabetes, então a gente tá muito, inclusive foi o que causou, né, a gente não pode deixar que infeccione e tal. O que você quer? Você tem a escolha. O João, ele tava pélvico, né, porque aí ele faleceu e ele não conseguiu virar. E ele era pequenininho, 540 gramas, que não é mais considerado aborto, é uma vida, é um feto. Que eu também não sabia disso, e que é importante. Então, 540 gramas já é
a partir de 500 gramas, né, já é um feto, não é mais considerado um aborto. Você pode ter o corpo do seu bebê. São coisas que o hospital não vai te explicar, que às vezes consideram como um aborto, mas você tem direito a levar o corpo do seu bebê, a velar, a doar para pesquisa, como foi o meu caso. Então, é importante que a mulher saiba disso. Que nunca aconteça, que nunca aconteça, mas que se vier, você sabe que você tem os seus direitos que são tão negligenciados. Desde que você dá a entrada, que o hospital às vezes diz que o pai não pode assistir, que você vai sem um acompanhante. Muita violência. Muita violência. Chega aqui se a gente vê uma Isso clínica, é uma violência. Só tem grávidas para fazer ultrassom. A gente grávidas que passam aqui 4, 5, 6 horas esperando o médico chegar para fazer a ultrassom. Isso, são violências. É uma pequena parte, né? Fora quem vai ao internamento, fora quem, né, uma grávida de alto risco, e só quem já passou por situações dessa. E que fica ali sem um acompanhamento. E esse tratamento, eu quero dizer a vocês, que foi pelo SUS, foi na maternidade Cisam, que é ligada à Universidade de Medicina de Pernambuco, e que eu fui muito assistida. E o que me deixou feliz nessa tristeza... Eu não sei, Paula, mas eu acredito que sim. É antigo, é muito, é referência no Nordeste. Eu sei que o que o meu amigo disse, a minha amiga, pessoas que eu só conhecia através das redes, mas que foram lá, eu me senti tão amparada, sabe? Acolhida, nós estamos aqui. E foram lá no hospital, olha, fique aí, porque é referência no Nordeste. E ficava ligando isso. Lá no Pernambuco e Alagoas, Sergipe, tantos outros estados. Que seja exemplo, porque lá é referência para o Nordeste, não é nem só para Pernambuco. E aí, no dia 9, eles disseram, olha, tem duas opções, a gente tirar ele, ou você ter ele, e eu não sentia dor, foi parto indolor. Ou você quer esperar para ter um parto normal. E aí eu falei, não, eu quero um parto normal, eu já tô aqui, eu quero ter essa experiência. E eu parei, eu tive um parto normal. Você pode dizer, né? Exatamente. Passou pela experiência de ser mãe, né? Verdadeiramente. Exato. Contar a todo momento, né? Como é que ela queria, contração, eu não sentia dores, eu tive o parto indolor, que é meio que específico dessa síndrome, estímulo cervical, que foi competência e estímulo cervical, mas que foi tudo causado pelo diabetes, né? Pelo não controle, que estava tentando, mas foi aquele não controle que precisava ter mais controle, né? Enfim. E aí... E eu estava tomando, foi um parto normal, eu estava tomando 60 unidades de insulina, sendo acompanhada de 3 em 3 dias pelo médico. Mas assim, o João não tinha que estar aqui, ele tinha realmente que trazer toda essa alegria, que me fazer mãe e que ir. E foi, o que foi mais importante foi quando o João nasceu, e eu fui muito acolhida. Acolhida assim, sabe? Uma médica pegava na minha mão na hora do parto. Eu não sentia dor, e foi muito difícil não sentir dor e você fazer força sem estar sentindo dor. Sim. O que é, né, um parto indolor. E engraçado, minha gente, que a minha mãe dizia assim, mas você não é Nossa Senhora, essa dor tem que chegar. Só quem pariu com dor foi Nossa Senhora. Então até nessa hora, porque é muito cultural, né? Não, a dor do parto não sentir. A mulher só é mãe quando tem a dor do parto. Isso, né? Isso, exato. Ainda tem, mas existe o parto e dolor em algumas situações. E o meu... E aí o João veio. Né, que eu também não exato. Eu não fazia ideia. Eu estava esperando sentir cada dor né? E eles até colocaram um soro que desperta, mas mesmo assim, né? E aí teve uma hora que eu ia foi muito bacana. A médica falava: "Vamos agora, faça força". Sabe? Foi aquela coisa muito consciente de estar me falando o que ia acontecer. E quando ele nasceu, eu só perguntei, porque as chances eram, ela falou, não, ele tá morto, mas... E até a gente quer saber o que você quer fazer. Você quer ficar com ele, você quer pegar ele, você quer ver ele, quer que o psicólogo esteja aqui, quer ficar sozinha. Eu lembro assim, que isso foi tão... Eu nem sabia que ia acontecer. Aí eu falei, não, eu quero ver. Né? E eu tão assim que eu perguntei, eu posso ficar com ele? Ela falou, pode, você pode ficar com ele, o tempo que você precisar, eu vou estar aqui do lado, e quando você estiver preparada para nos devolver,
você fala, olha, ele tem 540 gramas, ele não é um aborto, ele vai ter uma certidão de óbito, a gente quer saber se você vai levar, se você quer doar para pesquisa, já que aqui é um centro. E aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei com ele, eu me despedi, eu fiquei 40 minutos com ele, assim, foi tudo que eu precisava. Consciente, assim, eu estava consciente. Não sei como, mas eu estava consciente. Eu conversei com ele desde assim, como foi o início dele, que eu não estava esperando, mas que quando eu soube, que eu já desejava muito, 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 né? E já desejava, tinha tentado engravidar, mas não é no nosso tempo, né? Escolheu, mas isso. Assim, foi de uma forma, desenvolveu uma maternidade linda. Sim, eu tava muito feliz, né? Quem me acompanha sabe que eu tava assim, radiante, eu pulava. Linda demais. Eu tava muito Deixa feliz. eu fotografar esse barrigão. Foi o momento que eu me senti mais bonita, mais mulher, mais diva. Eu me senti diva, eu nunca achei que aquela barriga crescendo, os seios, eu fosse me sentir, e eu me senti. Tem mulher que não se sente, tá tudo bem, a gente tem que respeitar cada corpo. Mas eu me senti uma diva. E agiu com uma responsabilidade gigantesca, com todos os cuidados necessários. Todos. Além, né, porque você era uma grávida de risco. E, assim, tudo que eu pude fazer, eu fiz, assim, né? A equipe também. Agora, é como eu falei, assim, faltam mais pesquisas, faltam saber por que as mulheres diabéticas têm uma dificuldade. As a partir de 30, mais ainda, e eu já tinha 34. Aliás, quando eu tive o João, eu estava com 35, eu fiz aniversário no hospital. Então, eu falei assim, bom, o espírito dele já está lá, mas o corpinho dele vai servir para pesquisa. E eu doei, não senti, pelo contrário, porque eu quero mais que a ciência evolua, que as mulheres diabéticas tenham condições de ter sua gestação, né, de não ter esse número tão alto de aborto, de a mulher não conseguir concluir. Né, recentemente, que a diabetes não é coisa tão simplesinha como se pensava antes, não, né? Não. É extremamente complexa. Muito. Agora vocês estão sabendo, porque eu perguntei, ela precisa mostrar pra gente qual é o método dela. E ela disse, né? Porque assim, é incrível a força que essa mulher tem, o tanto de aprendizado que ela tem a nos dar, né? E a gente tá assim, de queixo caído e feliz por ter ela aqui, né? Pois é, muitas mulheres, né, minha gente, passam por diversas violências, né, na gestação, né, e no parto. Eu posso dizer que no meu primeiro parto eu fui violentada pela obstetra, né, assim, da médica. Eu vou falar assim da prática, né, que eu não sei hoje, porque eu não frequento maternidade para saber, mas assim, a violência que nós mulheres passamos, né, de ser pisoteada por um profissional, né, empurrando o seu bebê para que você bote força e assim, é um absurdo, né? Se a gente for fazer um levantamento rápido, a gente vai ver que a minha experiência foi que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, a anestesia e foi saindo e eu comecei a tremer e eu disse, meu Deus, o que é isso? E ninguém aparecia para me dizer o que era aquilo. Isso é uma violência. Perguntando, é isso, você é isso? Leve em consideração o ser humano, a mulher que está aqui, a parturiente. Exato. Né? Coisa que a gente não, as pessoas não consideram, parece que é um corpo ali jogado, né? Inanimado. E é a história da vida dela, é o momento mais importante, porque foi o momento mais importante da minha vida. Para eles pode ser uma rotina, mas para a mulher que chega lá, não. É único. A minha cesariana, infelizmente, eu queria muito ter um parto normal, né? Porque essa ideia da mulher tem que sentir dor, tem que ser... Mas eu quis, né, do segundo filho, eu passar por todo o processo, rompimento de bolsa. Só que passei 2 dias e nada de dilatar, né? Então eu já estava cansadíssima, sentindo contração, muita dor. Senti todo esse processo de parto normal, a menina não saiu, teve que te cortar. Só que o médico, ele cometeu uma violência absurda. Eu tava lá, né, anestesiada, e o médico conversando com a equipe dele falou assim,
Nem sei como é que eu vou fazer essa cirurgia. E aí, eu acho que é uma violência psicológica. Claro. Isso, extremamente Como é que o cara é nervosa. profissional e não sabe como vai fazer a cirurgia? Não sabe. Agora você vai saber por que ele não sabia. Porque o cachorro atacou ele, quebrou os óculos, ele está operando. Jesus. Ele está abrindo a minha barriga, tirando o meu filho Sem enxergar direito. Sem enxergar. Como é que um médico faz uma coisa dessa? E depois eu vim descobrir que cá entre nós, minha gente, o cara é um bandido. O que ele já fez é que os caras tá preso, né? E a gente sofre muito se a gente parar sim. pra ver aqui, Histórias fazer de uma mulheres. enquete de quantas Não, mulheres passaram por interessante. violência. É que a gente um não absurdo. percebe na hora, né? Não, depois. É o sempre momento, depois, o é momento, sempre minha depois. gente, É é tão chocante. delicado que nós não conseguimos. Não, Reagir. a gente tá tão inundada, É. né, de muitas experiências que estão acontecendo Isso, não naquele tem momento. É um como bebê você- novo, é uma Isso, era pra abrir experiência. um processo no outro dia contra ele, porque assim, Ah, o quanto que eu é. fiquei nervoso, o quanto que aquilo podia influenciar naquele parto. Sim. Na verdade, são coisas que a gente precisa tematizar e a gente agradece muito A Regiane. por estar colocando Sim. aqui essa Trazer experiência e a essa- gente também trazendo. Pois né? é, o Regiane, na sua visão, né, o que falta? Falta, na verdade, falta para que tenhamos uma maternidade, a gestação e partos respeitosos, né, para a mãe e para o bebê. O que é que falta para você na sua visão? Falta muita política de saúde, não é? Que já está ali na Constituição, mas que não é respeitada. E falta vozes. Sim. Falta vozes no rádio, na televisão. Isso. Na Câmara Municipal de Vereadores, as vereadoras mulheres, as prefeitas. Exatamente. Falta muito. E falta irmos lá cobrar. Ô, senhora vereadora, a senhora é mulher. Muitas são médicas, inclusive. Eu Não acho que é? é uma união Então de falta mulheres, isso. né, Jane? Porque assim, Exato. a gente fica muito isolada. Mulher Exato, ainda muito isolada. É cobrar, né? É cobrar nos hospitais. Não achar normal que você esteja sangrando, chegue no hospital e o hospital não tem uma ultrassonografia para fazer. Não achar isso normal. Olha, isso. que interessante, eu me lembrei de outra violência agora. Que eu sofri, inclusive, essa Aquela história violência do aqui. toque, aquela história do toque. Que horror. Ei, Jesus, Imagina a pessoa nem chegar fala. sangrando no hospital e não ter Não máquina de ter ultrassom, uma máquina minha de ultrassom. gente. E você Não sangrar ultrassom. sábado, domingo e na segunda você vai procurar particular. Isso. Se quiser. A gente não pode se calar com isso, tem que cobrar. Porque é um direito, porque vem verba para isso, porque são aplicadas do jeito que os gestores acham melhor. E eu falo de gestor de hospital, de gestor municipal mesmo, de gestor estadual, eu falo de deputados, de deputadas, de verbas que precisam vir para atender a mulher. Né? Política pública falta muito. Olha, são muitas mulheres que morrem no parto por falta de assistência. Inclusive, eu perdi minha mãe, né, no parto. Então, assim, minha gente, são histórias. E assim, você diz, não, mas são casos passados, não são casos que São tem casos todos de os dias. agora, Ainda são acontece, casos de agora. São casos recentes. também agora. De uma violência, que eu violência. sofri, que eu só percebi depois, que foi o toque da médica. Era uma médica minha, sabe? Acho que foi na primeira gestação. E naquilo ali foi uma violência tão forte pra mim, sabe? Aquela coisa assim, que sem... É uma invasão. Evasivo, do corpo, traumático, é muitas traumático. vezes. Sabe aquela coisa de... Porque o toque, ele tem um sentido, né? Deles ver. Pra ver se vai ser o parto normal, né? Isso. Mas se era Mas cesariana. dilatação. Mas tinha nada a ver, a essa cesariana toque. já estava tudo planejado. Isso, e por que o tudo, toque? Não tinha. Não tinha pra que Tá toque. entendendo? Pra Né, ver se- dilatação, não vai ser um... Minha Aí gente, eu percebo como muito- o sofrimento da mulher é invisibilizado. Isso, a palavra é essa. Ele é invisível porque as pessoas não notam. A própria mulher, uma outra mulher, não nota. A gente não fala e a gente não se associa enquanto mulher para lutar pelos pra nossos lutar direitos. pelos- Porque a gente, por exemplo, vota em homens ao invés de votar em mulheres. Sim. Então é uma situação bem caótica, minha gente. Assim, a gente já sabia, né, que o papo ia render muito com a Regiane. Né? Violência obstétrica, A gente- discriminação de gênero na profissão, maternidade, né? Essa questão toda dessas políticas públicas. Realmente acho que foi
um show de aprendizado. E, gente, a gente precisa trazer a Rejane novamente. nesse Eita, meu Deus. Eu só quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade. Eu já concedi muitas entrevistas, mas eu posso dizer que eu nunca me senti assim tão porque nós estamos falando de coisas que nós sentimos. Eu não estou dizendo que os homens que me entrevistaram, mas é diferente. Cada um aqui tem sua história, sua dor. E a nossa voz aqui é luta, é expressão, é denúncia. Sim. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, porque nós vamos retransmitir pela rádio, né? Ellen aqui, as Desmedidas já me autorizaram. Então, a nossa voz vai chegar em mais mulheres. Sim, e você que coisa pode boa. compartilhar. E a gente precisa, porque quantas mulheres estão silenciadas? Sim. Já sofreram e sofrem, mas para quem eu vou contar? Exato. Né? Com quem eu vou desabafar? É verdade. Quem se Né? importa? Quem vai Mas se no fundo, importar, né? É só a Quem história de uma Isso. mulher, mas não é quando a gente começa a contar, a gente vê que é uma coisa muito coletiva, né, que atinge nosso gênero. Então, gente, pra finalizar, né? Porque essa Nós estamos assim, né, Paula? Todo mundo. Dá pena de ser errado, dá pena, mas eu adoro assim essas conversas. Mas assim, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar, Rejane, para nossas mulheres e as pessoas que assistem? E os nosso homens também programa? vamos aprender a tratar essa mulherada. A tratar bem, porque nós não merecemos menos que isso, né? A não normalizar a violência, o abuso, o grito, a cara feia, não é? A se amar, principalmente. Eu tô feliz com alguém, mas eu tô muito feliz, eu tô mais feliz comigo. Eu preciso é trabalhar né? Eu preciso é trabalhar, é bacana, mas eu tenho que me amar primeiro, que cuidar de mim. Isso é egoísmo, não é não, minha gente. Amor próprio. É porque é amor próprio, a gente, e a livro, gente né? precisa muito disso. Então é deixar para vocês, mulheres, homens, mas principalmente as mulheres nesse mês que é tão especial. É de luta. Não é especial para vir nos darem flores, é bom ganhar, mas ganhar respeito, ganhar políticas públicas, amanhecer o dia, ir para o rádio, para as redes e não ver um índice tão grande de violência, de agressões. É isso que a gente quer. Então, muito obrigada a vocês pelo prazer enorme de contar minha história aqui, de dividir com vocês, de aprender, A gente que agradece. porque é um aprendizado e que venham mais mulheres. E obrigada por esse espaço, as Desmedidas. A cara fala tudo, né? Sem palavras, né? Pra a contribuição que essa mulher traz à sociedade. Né? Enquanto essa mulher forte que ela é, essa mulher decidida e desmedida. Sim. Né, gente? Bem desmedida. Gente, que alegria. Pois muito é. obrigada, muito obrigada. Rejane, A gente tem novidades esse mês. muito obrigada, né? certo? Mas nós precisamos falar, né, dessa novidade, Claro, já que nós fala, abrimos um mês, né, com a Rejane aí, né, com esse tema maravilhoso, né, as lutas de uma mulher e as lutas de mulheres diversas, né, diversas Marias. E aí nós estamos trazendo para o mês de março, né, o lançamento do nosso livro, né, Paula? Me fala aí, este As livro, Desmedidas. né, tá aí quentinho, tá saindo do forno e aí nós estamos assim, né, Todas para espalhar mais ainda, né? Atingir vários públicos e tornar isso aí escrito, material, sob a forma de um livro, né? As Desmedidas sem medidas para o amor próprio. Esse deve ser o nosso foco, né? Que fechou direitinho Pô, e aí a com as palavras da Rejane trouxe, Rejane. exatamente. Vamos nos amar, vamos aprender a fazer isso que a gente ainda não sabe não. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? E vai se tornando assim, gigantes. É a história da voz, né? Nós precisamos ter voz, né, Rejane? Exato. Nossa voz é luta, é força, é poder. Isso, gente, obrigado. Gente, obrigada. Obrigada. Rejane. Obrigada, eu amei, de Bom verdade. realmente ter você aqui, né? E mais Lembrando, né? De novo, ó. Pois é. Curte, compartilha esse vídeo. Faz esse vídeo chegar a inscreve no mais canal, pessoas. viu? Isso, se inscreve aí no canal, porque a gente quer mais trazer esses conteúdos para vocês, para que a gente possa estar levando a voz da mulher, fazendo com que a gente apareça mais, Isso as mesmo. nossas dores, os nossos sofrimentos apareçam e sejam sim Isso. encaminhados para uma resolução, Isso mesmo. um lugar melhor, porque a mulher né? precisa né,
A gente bota aqui essa cara tapa e a gente serve aqui de instrumento para ajudar vocês. Tá certo? Vamos lembrar, gente, que é com amor, mas é com muita força, é muita luta, né, Jane? A gente pode fazer sim um mundo melhor. Vem com a gente. Vem ser desbebida. Beijo. Obrigada, gente. Eles disseram